Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vânia Almada. Para quem não me conhece, meu nome é Vânia Almada. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Muito obrigada por chegar até aqui. E o tema desse vídeo é como se livrar do medo. Na verdade, eu quero, antes de falar como se livrar do medo, eu quero falar um pouco sobre o medo. Esses dias, eu quero dar um exemplo e daí eu vou contar o que aconteceu. Vou falar sobre, né, na verdade. Esses dias eu tava vindo do trabalho, porque por enquanto eu sou CLT, gente. Eu já falei em outros vídeos no que eu trabalho, enfim. Esses dias eu tava vindo do trabalho, eu chego um pouco tarde da noite, depois das 10, quase 11, meia-noite por aí. E daí eu desci do ônibus, que eu ainda uso transporte público, e eu desci do ônibus e tava vindo pra casa. Quando eu cheguei na esquina, dois cachorros avançaram em mim. E daí eu dei um grito tão grande, assim, assustei o pessoal da rua. E paralisei. Eu simplesmente paralisei ali. Não conseguia me mexer nem para frente, nem para trás, nem para nada. Eu simplesmente passei ali uns 2 minutos paralisada, sem saber o que fazer na minha vida, porque com medo se eu me mexer, o cachorro avançava, se eu ficasse parada, o cachorro ia avançar também. Enfim, gente, paralisei ali, fiquei estática, virei uma estátua. E E é isso que eu quero falar sobre você, com vocês sobre isso. Quanto, quantos medos paralisam a vida da gente? Tipo, o medo que você tem de expandir sua consciência, de experimentar o novo, de querer viver algo novo, mas você tem medo. Medo. O medo simplesmente paralisa o ser humano. E foi um susto que eu tomei, claro, só que um aprendizado muito grande, exatamente por isso. Porque, como eu já falei em outros vídeos, eu sou ressonante e uma das coisas que eu pedi nos meus pedidos de ressonância era o fim do medo, não ter medo. Por quê? Porque sim, o medo, ele, além de paralisar, ele é uma crença que limita você de aproveitar as oportunidades. Por exemplo, como eu já citei no outro vídeo, eu, eu saí da minha cidade, de Rio Branco, vim para Santa Catarina. E o que acontece? Se eu tivesse dado voz ao medo, dado ouvido, na verdade, dado ouvidos ao medo, eu não teria vindo para cá, não teria conhecido pessoas legais, lugares legais, oportunidades boas. Então, quando a gente dá ouvido ao medo, a gente simplesmente paralisa. O que acontece? Quando a gente tem um trauma específico, que cada um tem os seus, eu não vou ficar mencionando aqui, porque cada um vai adaptar para a sua realidade. Quando você tem um trauma específico, esse trauma, ele paralisa você. Ele simplesmente está impedindo de você viver a sua vida. Aquela vida de abundância, aquela vida de prosperidade, aquela viagem que você quer, aquele casamento que você quer, as conquistas que você quer, mas você tem aquele medo do e se? E se isso? E se aquilo? Gente, o e se ele não existe? O e se ele é camuflado com medo. Quando você tá com um projeto novo, tá com oportunidades novas, e se vier o e se na sua cabeça, é o medo, é uma crença limitante que você tem que trabalhar e eliminar. Porque você só vai seguir o fluxo do universo, você só vai ver aproveitar as oportunidades que o universo tem, que o universo quer para você, que você pede, que no caso de ressonante,
vai aproveitar aquela consciência que você quer, aquelas oportunidades que você pediu, se você não der ouvidos ao medo. E como que você faz isso? Você simplesmente identifica, vou fazer isso, vou fazer. E se? E se vier o e se na mente, gente, já identifica que é um medo, é uma crença limitante. E se você não enfrentar, se você não trabalhar em casos de traumas, se você não trabalhar seus traumas de infância, de emocional, enfim, o que tiver aí para trabalhar, você tem que trabalhar. Por quê? Porque senão sua vida não vai para frente. Eu tenho um exemplo do medo dos cachorros que eu tive, que paralisei. Tá, mas não é só o medo, foi algo prático ali e que foi bem forte, eu precisei nem falar aqui. Só que existiam outros traumas na minha vida, é, inclusive de gravar vídeo, gente. Eu não conseguia vir aqui gravar um vídeo para falar algo sobre qualquer outra coisa. Eu não conseguia. Por quê? Porque eu sempre ficava me perguntando: o que vão falar? E se falarem isso? E se, não, e se eu falar errado? E se. Gente, é 1 milhão de coisas, 1 milhão de si que a gente bota na cabeça que, resumidamente, é uma crença limitante. É um trauma de você, que você teve, algo que precisa, algo que você precisa limpar. Como que se faz isso? Gente, quem é ressonante sabe que tem que adequar, você tem que identificar as suas crenças, tem que identificar os seus limites, seus medos, e você pedir limpeza. Para quem não é ressonante, terapia. Eu, por exemplo, faço barra de axis. Agora eu estou começando a fazer barra de axis. Só que existem outros tipos de terapia que também trabalha essas crenças, trabalha esses medos. Só que você precisa identificar, porque às vezes a gente vive tão esse loop de que vivi um relacionamento ruim, todos os homens não prestam, então todos os homens que eu encontrar não vai prestar. Então você vive nesse loop, todos os homens que você encontra, você fere você, magoa você. Por quê? Porque esse trauma que você teve lá no passado, esse relacionamento que marcou você, alguém específico que marcou você, que causou uma dor em você, você está vivendo isso. Então, se você não soltar isso, ou não identificar, não limpar, a sua vida nunca vai para frente. Por quê? Esses dias, gente, eu tô nesse caminho de busca de expansão de consciência já tem uns dias, e esses dias eu tava fazendo a meditação guiada, porque eu faço muito meditação guiada, então é o que me ajuda, é o que eu consigo fazer. Esses dias eu tava fazendo meditação guiada para limpeza da criança interior. E eu já tinha feito antes, eu achava que não, que já tinha resolvido o meu problema com meu pai, com a minha mãe e comigo mesmo, lá na infância, lá no passado. E, gente, não, eu simplesmente desabei, chorei, 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 chorei assim, compulsivamente. Por quê? Porque eu entendi que muitas coisas que o meu pai fez comigo, o abandono que eu tive do meu pai, as situações ruins que eu tive com a minha mãe, foram situações que causadas por seres humanos. Então, quando você tem essa visão que o seu pai tem que proteger, tem que isso, tem que aquilo, você acaba criando dores que elas não existiriam se você entendesse que seu pai e sua mãe são seres humanos, passíveis de erros, assim como você, assim como eu, assim como qualquer outro. Então, quando eu entendi, fiz essa meditação e entendi, nossa, gente, caiu N fichas. Tipo, eu me senti até mais leve.
e mais confiante para vir aqui falar, né? Porque às vezes, dependendo do assunto, eu fico bem com receio de falar ainda. Olha, gente, ó, um medo que eu acabei de identificar, mas enfim, existe, faz parte da vida, sim, só que você não pode deixar ele dominar você e paralisar totalmente. É isso. A mensagem de hoje é essa. Obrigada por assistir até aqui. Como que você vai se livrar do seu medo? Às vezes a gente não consegue só, gente. É ilusão achar que a gente sozinho vai conseguir. Às vezes a gente precisa de ajuda, sim. E identificar que precisa de ajuda já é 90% do caminho andado. Então, é isso. Se você puder fazer terapia, faça. Se não, faz meditação guiada, ou só meditação mesmo. Quem é ressonante, se for fazer pedido, peça também essas limpezas relacionadas a esses medos, trauma que você tem. Enfim, adapta para a realidade de vocês. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Curte, compartilha, comenta. O meu canal eu comecei agora, então assim, para que ele cresça, né? Ele precisa ser de curtir, de comentar, de compartilhar. Então, é isso. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Beijos.